Prezados educadores, boa noite. Estamos aqui conectados com vocês por meio do canal YouTube CRPE. Vocês poderão interagir conosco por meio do chat. Compartilhe o link dessa transmissão, convide mais pessoas para assistirem. Aproveite também e se inscreva no canal para receber notificações dos próximos vídeos. No chat dessa transmissão será colocado um link para que você possa registrar sua presença nessa noite. Que todos possam apreciar o nosso evento. Iniciaremos o nosso momento cultural com a música Mistério Impenetrável, de autoria de Djanira Luiza dos Santos, brilhantemente interpretada por Maria Tereza Mimoso e Rubens Mimoso. Ao final dessa noite, nós seremos agraciados com mais uma canção dos irmãos Maria Tereza e Rubens Mimoso. É com imensa alegria que a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Centro de Referência dos Profissionais da Educação, CRPE, realiza o lançamento da 12ª edição do projeto Minha Cidade Lê, que neste ano de 2021 terá como eixo norteador o desenvolvimento das competências socioemocionais por meio das múltiplas linguagens. A leitura nos permite vivenciar emoções das mais variadas. Por isso, promover a 12ª edição deste projeto nos enche de satisfação. Queremos enfatizar a importância da participação das equipes gestoras das unidades escolares e da comissão de elaboração do projeto que hoje está sendo lançado. Sabemos que por meio do projeto Minha Cidade Lê, conseguimos formar muitos leitores e temos a certeza de contar com um excelente grupo de educadores que nesses 12 anos tem procurado cultivar em nossos alunos o gosto por aprender a saborear a leitura com emoção. E o que são emoções? É o que leva uma pessoa a reagir diante de um acontecimento. E é desse assunto que trataremos hoje, por meio de músicas, sarau de poemas e uma palestra. Neste momento, convidamos a senhora vice-prefeita Janete Aparecida Silva Oliveira para o seu pronunciamento. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo?
Sim, estamos, Janete. Ok, meu retorno aqui, a internet na prefeitura, gente, é muito ruim. E, por incrível que pareça, eu sou uma vice-prefeita que trabalha, eu estou na prefeitura ainda. Então, essa semana, todo mundo sabe que o nosso prefeito testou positivo para Covid, está trabalhando em home office. Eu, graças a Deus, tive uma melhora e agora estou aqui, de volta aqui com vocês. Para mim, em primeiro lugar, é dizer que para mim é sempre uma honra poder participar de tudo que é relacionado à educação. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje até estive com a Andréia à tarde, na abertura que a gente fez, sobre a educação infantil. Eu fico muito feliz em poder estar participando quando se trata de educação, ainda mais a educação infantil, que eu tenho um carinho enorme pela educação no todo, mas principalmente pela educação infantil. E fico muito feliz de ver o grupo todo da educação focado como vocês estão em realmente fazer o melhor para a nossa cidade. Nós tivemos um ganho muito grande esse ano, conseguindo com que, através de vocês, conseguisse fazer chegar tanta coisa bacana através da rede social para os nossos meninos, porque a gente sabe da dificuldade, eu enquanto mãe, com adolescente e criança dentro de casa, e ai de nós se ainda não fosse vocês, professores, e o empenho de vocês. Porque enquanto mãe, minha vontade é de enforcar o menino quando eu tenho que ensinar para ele alguma coisa dentro de casa. Eu faço parte das mães loucas que não dão conta de ensinar os filhos, e a partir de agora vão fazer oração para os professores todo dia. Eu falei que 2020, 2021 é o marco realmente para a gente entender o seguinte: eu posso até ser boa mãe, mas jamais serei uma boa professora se eu não tenho vocação. E o que eu queria falar para vocês é exatamente isso. A vocação que foi dada a cada um de vocês foi dada por Deus, é uma bênção realmente, ser um educador, ser um professor. Jamais podemos colocar o encargo da educação, que a educação deve ser dada em casa, e vocês dão um ensino e muito bons exemplos. Acho que todo mundo, isso sem exceção, inclusive vocês, teve um professor que mirou em algum momento da vida e falou assim: eu quero ser como ele, mesmo que muitas vezes a gente não admite, mas pode ter certeza que as atitudes de vocês mudou a vida de muita gente. E agradecer aqui pelo número, gente, de pessoas que a gente tem na educação, que são artistas, que é maravilhoso. Eu falo assim, que eu nunca vi ter tanta gente talentosa no mundo da educação, seja no canto, seja na arte, seja em tudo. Agradecer mesmo pela participação e pela pontuação de vocês. De público aqui, só para finalizar, além de toda a equipe de educação, eu quero aqui explanar na frente de todos meu agradecimento pelo trabalho da Andréia Dimas, que tem feito um trabalho espetacular à frente da educação de Divinópolis. Todos sabem que a Andréia não tem um cargo político, ela tem um cargo de merecimento. Merecimento fez através de prova. Eu não tinha nenhum relacionamento com a Andréia, tinha visto a Andréia acho que uma ou duas vezes. Na verdade, quando foi uma grata surpresa, quando teve, logo após a prova, a aceitação do público da educação do nome da Andréia. Então, para mim, assim, foi maravilhoso. Então, aquele ali já deixou na gestão confortável, e nós não temos uma interferência no trabalho da Secretaria de Educação hoje. Não só a Andréia, mas todos os poucos cargos que nós temos lá são todos cargos técnicos, não são cargos políticos. E eu não vejo a educação de forma alguma de forma política. Eu respeito o trabalho de vocês, eu conheço o trabalho de vocês, de todos os diretores e professores, e só quero deixar aqui o seguinte: contem conosco para a gente fazer realmente a educação de Divinópolis a melhor educação do Brasil. Muito obrigada, muito boa noite, eu estou muito satisfeita em poder estar aqui com vocês. Agradecemos à vice-prefeita, senhora Janete, pelas palavras que servem de incentivo a todos nós educadores. E convidamos agora a secretária municipal de educação, Andréia Carla Ferreira Dimas, para o seu pronunciamento. Olá, pessoal, boa noite, obrigada, Eliane. Então, aí, acho que vou cumprimentar aqui aos grupos, né, representando a Janete, que acabou de dizer que é aí nossa parceira, né, na gestão municipal, e por ela cumprimento também o Gleidson. Como ela mesmo disse, o nosso trabalho, ele é muito técnico, e isso é muito bom, né, a nossa discussão é numa diretriz educacional. Tanto que a análise em torno, né, da proposta do projeto Minha Cidade Lei foi voltado para o momento que nós estamos vivenciando. Quero aproveitar e agradecer ao Cláudio, que aqui representa, né, o coletivo Arte Feria, né, Cláudio? Cláudio, um parceiro nosso,
que hoje está na cultura, mas a essência dele começou na educação, né? Já fomos, inclusive, colegas de trabalho dentro da Secretaria de Educação. Então, um prazer te ter aqui conosco e contar com essa parceria. Falar de um projeto de leitura sem envolver cultura é praticamente impossível, né? Nós precisamos, quando o próprio projeto fala das múltiplas linguagens, né, das diversas formas de ler. Eu sou encantada com a educação. Eu falo que o pedagógico está na minha veia. O restante é necessário para o pedagógico acontecer, mas o nosso objetivo principal é o processo ali de ensino-aprendizagem no espaço escolar, né? Aí, Andréia, muito obrigada, minha parceira, por vir, por contribuir conosco. A própria Elaine já colocou a questão da comissão, né? A comissão é interna. Ontem mesmo eu dava uma entrevista e falei um pouquinho sobre isso, porque eles colocaram, nossa, vocês estão conseguindo, né, apresentar muita coisa, mesmo nesse momento de pandemia, e acho que é importante destacar que é a equipe que consegue, né? Eu podia ter milhões de ideias mirabolantes, que se não tiver uma equipe, eu não consigo. Então, é resultado do trabalho de um grupo, acho que é preciso reconhecer, tá aí a comissão, a equipe do CRPE, que a formação é fundamental, né? Eu sou uma professora que, inclusive, atua na formação continuada, né, no ensino superior, e eu falo isso sempre, nós precisamos constantemente estar em formação, né? Escolhemos lidar com gente, com a diversidade, com a mudança, senão a gente ia para a área, né, trabalhar com máquina, mas não, nós escolhemos isso mesmo, que é desafiador, mas nós acreditamos, né? E aí eu vou agradecer a Elaine, Eliane Almeida, em nome de toda a equipe do CRPE também. A equipe da Secretaria Municipal de Educação como um todo, a equipe das escolas, que inclusive iniciaram o projeto, pessoal. Nosso povo é muito dinâmico, né? A educação é dinâmica. Eles iniciaram esse trabalho mesmo antes da gente encaminhar as diretrizes, né? Por quê? Entendendo que o projeto de leitura é diretriz, mas quando a gente traz as questões socioemocionais é porque é o reflexo do momento que nós vivenciamos, né? Essa discussão, inclusive, foi uma discussão técnica dessa comissão, que fez um levantamento sobre quais as principais temáticas que foram apresentadas no ano passado, que foi quando a pandemia surgiu, né, caiu no nosso colo e nós tivemos que nos reinventar, foi esse o direcionamento. Então, acho que é importante, é um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente avance muito nessa proposta. Muito obrigada, Eliane. Nós que agradecemos, André, por suas palavras de incentivo, né, e a política de continuidade, né, ela é sinal de sabedoria, né, um projeto que tem dado certo, né, é muito importante, né, que ele dê continuidade, não é isso? Para o desenvolvimento do projeto Minha Cidade de Lei de 2021, nós contaremos com a parceria do Arteteria, que é um coletivo de poetas de Divinópolis. Eles produzem fanzine e fazem inserções culturais pela cidade com a poesia de rua. E hoje nós convidamos o representante do coletivo Arteteria, Cláudio Guadalupe, para nos apresentar a arte preparada pelo grupo para essa noite. Boa noite. Bom, nós estamos iniciando hoje, né, essa parceria entre o Arteteria e a Secretaria Municipal de Educação. Nós procuramos essa parceria porque nós temos como objetivo maior levar a poesia em todos os espaços públicos, em todos os locais, bares, restaurantes, e a ideia do Arteteria é trabalhar a poesia autoral de poetas aqui de Divinópolis e outros poetas nacionais, levando a arte para os espaços. Eu acho que é importante dizer aqui que, além disso, a gente acredita muito que o trabalhar a educação com a sensibilidade, trabalhar a sensibilidade do educando e do educador é fundamental. Porque aquilo que passa no corpo, na alma da pessoa,
fica, né? Você eterniza. É muito comum a gente falar assim, eu lembro lá do meu ensino fundamental, ou do ensino, as atividades, as coisas que mais nos marcaram, e geralmente são ligadas à arte, geralmente ligadas a passeios, aquilo que dá prazer, aquilo que dá emoção para os educandos. Então é nesse sentido que a gente está fazendo essa parceria, e hoje a gente vai apresentar aqui um pequeno sarau de poemas autorais dos poetas o Heleno Ferreira, o Mauro Oliveira, o Silvânio Silva, o Luiz Mingau e a minha participação também, Cláudia da Lupa. Então a gente vai assistir, um pequeno vídeo com a apresentação dos poemas que a gente está fazendo em outros locais também. Boa noite, obrigado pelo espaço e que a gente possa contribuir na formação do CRPE com oficinas, com encontros, levando a ideia da poesia, da música, do teatro, para que a gente possa contribuir com a ideia da educação, né, de múltiplas linguagens. Obrigado, gente. Lições dos troncos das árvores. Um poema para Manuel de Barros. Os troncos das árvores nos contam histórias e ensinam lições de humanidade, serenidade e equilíbrio, resistência e solidariedade. Solenes, sustentam galhos e folhas, flores e frutos. Acolhem pássaros e répteis, insetos e crianças. Ranhuras, manchas e sinuosidades revelam tempos idos e anunciam as próximas estações. A beleza e o silêncio dos troncos das árvores nos falam de um mundo novo, em que homens e mulheres encontrarão o sentido do bem viver na busca do bem para todos e todas. Busco na natureza uma introspecção que me leve de viagem para outra dimensão, onde eu seja uma lagartixa, louva-a-Deus, o gavião, que eu voe pelos montes ou rastejo pelo chão, onde eu seja uma flor ou uma semente de algodão, que eu enfeite a primavera ou alimente a criação, onde eu viva plenamente sem regras ou religião, e que seja a natureza meu refúgio e proteção. Pisando descalça na areia do mar, ia Madalena. Ao seu encontro, o homem, de vulto familiar, lhe acena. O homem aproxima-se, põe-se de joelho e lhe pede perdão. Ela eleva os braços e em aramaico faz uma oração, e o mar se agita com a luz que irradia da eterna união. Vá longe buscar tua paz, além do mar ela se encontra. No cume mais alto é capaz que encontre a paz assim, já pronta. Depois ande o mundo afora e espalhe tua paz por onde for. Para a bondade não há fronteiras, nem há limites para o amor. Mas, se por um obstante, nas tempestades da sua mente, faltar paz para o seu sustento, feche os olhos por um instante, respire o ar bem lentamente e sinta a paz que vem de dentro. Eu no portão e ela na varanda. Entre nós há uma distância. Para mim é insignificante, para ela tem importância. Ela é uma criança que o espaço expande. Não é o meu prisma, eu já sou gente grande. Com 10 passos eu consigo ir até a criança. Ela nem com 20 ou 30 me alcança. Não basta estar ali a garganta estremecida da dor. Não basta estar ali os olhos perdidos e nevoados. Não basta estar ali a face ardida em calor. Não basta estar ali
as narinas resfolegando o ar. Não basta estar aí, a máscara abafando o grito. Não basta estar ali, as mãos silvestres no ar. Não basta estar ali, o sexo enrustido em tremor. Não basta estar ali, as pernas sustentando o peso. Não basta estar ali, o passo inseguro no chão. Não basta estar ali, a máscara escondendo o seu medo. Ali, bastava suprimir o descaso e desvairadamente chorar pela criança. Ali, o menino Yanomami, morto pela fome, ou aquela outra debaixo da ponte, sem lugar para dormir, ou o menino negro, assustado com a bala que lhe atinge, enraivecidamente certeira. Bastava me comover, bastava convocar os justos, bastava iluminar as ruas, bastava cultivar a cultura, bastava acordar em nós a humanidade e coletivamente chorar. Mais do que chorar, estar ali não bastava. Sim, dizer não talvez bastasse. De saída, encantou-me o xadrez. O cavalo galopando na inicial do meu nome. A mágica mobilidade de uma torre que corre numa estrada bicolor. E é claro, também o inebriante poder de uma rainha pisando o mundo como se fosse o seu quintal. Mas eu desaprendi a jogar o xadrez. Investi tudo nas damas. Uma crueldade mais nobre. Um jogo de infantaria de rua. Time com camisa, time sem. Nada de manto, nada de títulos e hierarquias. Enfim, um jogo mais honrado. Mais honrado do que as obscenas estratégias de generais que, em benefício de reis, sacrificam peões. Sacrificam peões por reis que não arriscam mais do que um passo e jamais hão de estapear-se entre si. Amor Anônimo, Cláudio Guadalupe. Esforçarei o possível a deixar palavras doadoras de uma esperança crível entre as coisas, entre as pessoas, nesta quarentena atroz pelo país. Talvez seja meu legado abraçar virtualmente os corações dos fracos, a solidão ascendente no isolamento imposto à cidade. Ou é mais necessário saber cuidar, tornar-me único e vário em direção ao multiplicado amar, pelo imenso transido das despedidas. Cumprirei a tarefa de deixar solidários acenos aos que à testa do momento estão feridos sem ungüentos na emanação de um vírus tão violento. Talvez seja meu itinerário estender a palma aos ardentes, negando não com o amor anônimo, suprindo de leveza os corpos entes até o fim deste nefasto obituário. Nós agradecemos ao coletivo de poetas da Arteferia pelo trabalho preparado especialmente para essa noite e lembramos que essa parceria, com o coletivo Arteferia se estenderá também na formação nos próximos meses. Agora passaremos à palestra Ensinando com Emoções, que será proferida por Andréia Barreto, psicóloga, mestre em educação, especialista em gestão de políticas públicas e em desenvolvimento humano, professora do Centro Universitário UNA, fundadora da Rores, uma startup que trabalha com desenvolvimento de competências socioemocionais com professores e gestores educacionais.
Professora Andréia, o palco virtual é todo seu e eu me juntarei à plateia também para apreciar sua palestra. Fique à vontade. Muito obrigada, Eliane, obrigada, Andréia, pelo convite. Fico, é um paradoxo, talvez, mas combina muito com o tema de hoje, emocionada ao me deparar com tanta arte, com tanta cultura, né, desde a música que vocês trouxeram e agora com o grupo aí representado pelo Cláudio. A arte, ela nos conecta de uma forma muito emotiva, e a arte nos possibilita acessar uma série de circuitos neurais no nosso cérebro que facilita muito a aprendizagem. Então, verdadeiramente, eu estou emocionada de estar aqui hoje, né, de ser contemplada com esse momento aí tão sensível com a arte de vocês, e também muito feliz de ver o quanto a Secretaria de Educação está possibilitando essa discussão e trazendo essa discussão à tona do desenvolvimento das competências socioemocionais, um tema tão importante, elencado pela BNCC, que eu vou falar um pouquinho, mas mais importante ainda que nesse momento que estamos vivendo, né, de pandemia, de aulas online, de um distanciamento social, fica mais evidente a importância de se discutir esse tema. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao convite, agradecer a Ana Paula, que foi a pessoa que me indicou para estar aqui hoje. A gente sabe que o nosso trabalho enquanto professor está dando resultado quando uma aluna, né, e eu tive a honra de ser professora da Ana Paula, lembra da gente depois de muito tempo. Então, quando o aluno lembra da gente, é porque a gente sabe que fizemos um bom trabalho, que a gente tocou esse aluno, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Que ensinar que a aprendizagem tem a ver com tocar o outro, tem a ver com afetar o outro, né? Que vem de afeto, é afetar, é chegar, é se conectar a esse outro e fazer sentido. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, como já fui apresentada pela Eliane, eu sou Andréia Barreto, minha formação em psicologia, eu sou professora universitária, trabalho com desenvolvimento humano, mas muito ligada à área de políticas públicas, especialmente de educação, meu mestrado é em educação. Atualmente eu sou gestora estratégica da pós-graduação do Grupo Ânima Educação e trabalho com consultoria e treinamento aí com a Horis, que é uma startup criada por mim e por uma professora, por uma grande amiga, Camila, onde a gente trabalha, então, na área de uma startup de educação para trabalhar com a questão das competências socioemocionais para favorecer a aprendizagem cognitiva. Então, a Horis, nós acreditamos que é possível desenvolver por meio das emoções uma aprendizagem mais significativa, transformadora e promover um mundo mais harmonioso, justo, inovador e mais colaborativo. Como a Andréia disse na fala dela, não estamos mais naquele mundo tecnicista, onde a educação se baseia apenas no aprendizado técnico, cognitivo, né, do português, da matemática, ou no aprendizado para o mercado, para o trabalho. Isso é importante também, mas é importante a gente falar sobre quem são esses seres humanos que estamos formando, e é um pouquinho sobre isso que a gente vai discutir hoje. Né, eu queria dizer que meu papel aqui, minha missão hoje é provocar vocês. Não vou trazer conteúdo técnico, não vou trazer conhecimentos de base, de autores técnicos, e sim trazer uma provocação, trazer aquela pulguinha atrás da orelha, ou como dizemos no mundo acadêmico, um monte de abelha zumbindo na cabeça quando a gente sai incomodado para mudar uma situação, para mudar uma realidade, para repensar a nossa prática. Então, hoje, meu papel aqui é esse, de aguçar os sentimentos de vocês, para repensar um pouquinho a prática, e especialmente para nos repensarmos como professores, educadores, trabalhadores da educação. Porque também, como professora, digo para vocês que a pressão sobre nós é muito grande, a pressão de que a gente faça diferente, de que a gente inove, sempre na esperança de que a gente vai ter uma caixinha mágica e que
dali de dentro nós vamos tirar uma grande cartola e que nós vamos resolver o problema do mundo, e não é assim, né? Nós também precisamos ser cuidados, nós professores também precisamos de formação continuada, de cuidar da nossa saúde mental, porque a gente não vai encontrar as soluções mágicas de repente, é um processo. E para começar a instigar essa discussão, né, para começar a pensar aqui dessa provocação, a minha pergunta é: somos seres racionais ou emocionais? Essa imagem aí, muitas de vocês devem conhecer, é do filme Divertidamente. Quem não conhece, veja o filme. É um filme infantil, mas de uma forma muito didática. Ele vai falar sobre como nós processamos as emoções no nosso sistema nervoso central, né? Como que isso funciona dentro da nossa cabeça, lá no nosso cérebro. E ele traz, então, as emoções base, né, que são 5 emoções base que nós temos, que a literatura também traz e que a neurociências vai aprofundar, e a partir dessas 5 emoções base, aí representada pela alegria, a tristeza, o nojo, a raiva e o medo, essas emoções base, elas que direcionam o nosso comportamento. Então vejam o filme Divertidamente, porque vocês vão entender como funciona lá dentro da nossa cabeça de uma forma muito didática. Eu gosto do filme porque ele faz uma analogia que dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça, né, que vamos falar do nome técnico, nosso sistema nervoso central, existe uma cabine de comando. E no filme é representado por uma mesa cheia de botões. E essas emoções base, né, elas vão apertando esses botões à medida dos acontecimentos da vida e que comandam o comportamento da criança, que é a personagem central do filme. E a gente comanda as nossas emoções, né? Como que a gente comanda essa cabine de comando dentro do nosso cérebro? É o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, a minha primeira pergunta, e bem provocativa para vocês, é que somos seres puramente emocionais. Quem respondeu que age com a razão, não age com a razão no primeiro momento. Nós aprendemos no processo do amadurecimento, quando a gente vai tornando adulto, quando a gente vai se inserindo na sociedade, a racionalizar os nossos comportamentos, e isso isso acontece dentro do nosso sistema nervoso central. Mas primeiro a gente age com a emoção. Primeira coisa que acontece no nosso cérebro, a primeira coisa que acontece dentro do funcionamento do nosso sistema nervoso central é emocional. E aí aqui eu vou falar para vocês rapidamente para que a gente entenda sobre isso, para que a gente possa refletir sobre como ensinar com as emoções. Nosso sistema nervoso central, ele recebe a informação por meio dos 5 sentidos. Então, tudo que acontece na nossa vida, né, desde que a gente tenha aí a parte cognitiva, cerebral, preservada, né? Não estou falando de alguém que sofreu algum acidente ou teve alguma deficiência provocada por um fator externo. A gente recebe todos os estímulos da nossa vida por meio dos 5 sentidos. Então, é o olfato, a visão, a audição, o tato e o paladar. Não é à toa que lá na educação infantil a gente trabalha com as crianças esses 5 sentidos, né? A gente tem material didático para que elas sintam a diferença de textura, do tato, o cheiro, a visão, porque são esses 5 sentidos que mandam a informação para o nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente vê algo, quando a gente sente um cheiro, quando a gente toca algo, quando a gente escuta, primeiro lugar que recebe essa informação se chama sistema límbico, que é aqui localizado nessa bolinha, que se chama amígdala. Esse é o primeiro lugar que chega qualquer informação nossa no sistema nervoso central. Então, é por isso
que nós sentimos um cheiro e sentimos o cheiro da comida da nossa avó, e imediatamente a gente lembra daquela infância lá na casa da avó, daquela comida que teve uma marca afetiva muito importante. Ou a gente escuta uma música que lembra de um momento da nossa vida, que lembra de um amor do passado, e imediatamente o coração dispara, a mão começa a suar frio, tem gente que vai sentir tremores. O que está acontecendo no nosso sistema nervoso central? Quando ele manda aquela informação que chegou, por exemplo, pela audição de uma música, quando a gente escuta uma música que nos lembra algo do passado, ou que nos lembra algo que marcou a nossa vida, ele manda essa informação aqui para a área do sistema límbico, que é a área da emoção, e a partir daqui, essa informação vai percorrer o nosso sistema nervoso central, ela vai percorrer um processo até chegar no córtex pré-frontal, que é onde está localizado a razão. É onde a gente processa aquela informação, e aí sim a gente vai se comportar diante daquela informação recebida a partir das nossas memórias, a partir do que a gente tem de informação registrada no nosso cérebro. Voltando lá no filme Divertidamente, ele mostra que existem as memórias base, né? Ele mostra um lugar lotado de bolinhas de memória. E eu gosto de fazer uma analogia que o nosso cérebro é como se fosse um HD de um computador. Se a gente começa a encher demais de arquivo, tem um momento que ele não vai dar conta de processar e de guardar todos os arquivos ali naquela memória. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de limpar de vez em quando esse HD para que ele aguente aquele tanto de informação. Nosso cérebro é a mesma coisa. Se a gente guardasse tudo o que a gente vivencia na nossa vida, não caberia a informação. Então, a gente guarda aquilo que faz sentido para a gente, aquilo que tem significado. A gente guarda a memória de trabalho, né, que é aquilo que a gente trabalha no dia a dia, ou que nós estamos estudando, e a gente guarda as memórias afetivas, aquilo que tiveram marcos importantes na nossa vida. E por isso que a aprendizagem tem a ver com emoção, por isso que a aprendizagem tem a ver com marcas afetivas, porque se eu não crio uma relação de afeto, de ser afetado, é muito mais difícil de aprender cognitivamente sobre aquele conteúdo. O que vai acontecer é que eu vou memorizar, guardar por aquele momento e vou esquecer num futuro muito rápido. E aí, quando a gente brinca que, por que as pessoas falam, quando você recebe uma informação que te deixa com muita raiva, né, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, quando você vê uma coisa que te deixa com muita raiva, e a gente brinca assim, respira fundo, conta até 10, não faz nada agora. Esse é o tempo mais ou menos de processamento da informação entre que ela chega no sistema sistema límbico, para que ela seja processada, e aí sim ela chegue no córtex pré-frontal, que é onde a gente vai agir com a razão. Se a gente não respira fundo e não espera esse tempo, nossa primeira reação é uma reação instintiva baseada na emoção, e nem sempre esse é o melhor comportamento diante da situação. Óbvio, gente, que esses 10 segundos aí não é para tudo, né? Tem hora que 10 segundos não são suficientes para que a gente processe com muita raiva aquela informação e aí sim a gente haja. Mas esses 10 segundos é mais ou menos a média do tempo para o processamento da informação no nosso cérebro. Então, voltando, que nós somos seres emocionais. Nós agimos primeiro pelo instinto da emoção a partir daquela informação recebida. E só depois de processado, e só depois de resgatado as memórias que eu tenho guardadas sobre aquilo, é que a gente vai emitir o nosso comportamento diante dos fatos. Aprendizagem e emoção têm tudo a ver. Porque se a gente trata as informações a partir do afeto, se a gente registra a partir de uma emoção boa, né? Não existe emoção negativa, emoção positiva, mas a partir de algo que tem significado, aquilo fica mais fácil de aprender e fica mais fácil de gostar
de estudar. Então, isso aqui foi só uma introdução da nossa parte cerebral, como eu disse para vocês, eu não vou ficar aqui dando aula teórica, mas é para que vocês entendam que tem uma fundamentação da neurociências muito importante para a gente entender o porquê que emoção e por que sentimento, por que afeto é tão importante na nossa aprendizagem. O nosso sistema emocional é um sistema antecipatório de memória e um balizador da qualidade do nosso comportamento. Ou seja, ele antecipa o nosso comportamento a partir das memórias que a gente tem guardado sobre aquilo. Então, quando eu sempre brinco com os meus alunos, se eu falo assim, o que vocês estavam fazendo no dia 1º de maio de 1994, foi o dia da morte da Ayrton Senna. Então, normalmente, quem é de uma geração dos 40 e poucos anos, lembra exatamente o que estava fazendo naquele dia, porque foi um dia de uma memória que ficou registrado para nós brasileiros. Se eu perguntar para vocês alguma data aleatória de 2010, que não tem significado, muito raramente você vai lembrar daquela data, o que aconteceu. Então, o nosso sistema emocional, ele vai antecipar o comportamento a partir das memórias que ele tem guardado sobre aquele sentimento que gerou o comportamento do outro ou os estímulos que ele recebeu. Então, quando a gente fala de emoções e sentimentos, se a gente fala do ponto de vista científico, neurocientífico, emoção a gente não controla. O que a gente controla é o que nós fazemos com aquilo que nós sentimos, que é o sentimento. É óbvio que no dia a dia, na nossa linguajar, no senso comum, a gente chama de emoções. Mas é só para que vocês entendam que emoção, do ponto de vista neurocientífico, nós não controlamos, porque emoção faz parte dessas reações neuroquímicas que o nosso organismo tem o tempo todo. Então, quando a gente escuta uma música que me lembra um amor do passado e meu coração dispara, não tem como controlar isso. Isso é um comando que o cérebro manda para o seu sistema, para o seu corpo, e rapidamente o corpo vai reagir. O que a gente vai controlar é o sentimento que vem em torno daquilo. Será que era bom? Era ruim? O que eu vou fazer com esse comportamento? Então, emoções e sentimentos são diferentes. Emoção é algo biológico que a gente não controla. Sentimento é o que nós fazemos do ponto de vista consciente com aquilo que meu corpo está reagindo. Mas é só para vocês saberem, porque nós usamos emoção aqui de uma forma bem geral, da forma como as pessoas vão no dia a dia nomear, né? A raiva, a alegria, a tristeza. Quando a gente fala do amor, a gente está falando dos sentimentos, não é uma emoção. Isso é um nome que nós demos para aquilo que a gente sentiu. O coração disparou, deu um frio na barriga, né, como dizem, deu borboletas no estômago. Esse é o nome que a gente deu chamando amor. A emoção, diante disso, ela é puramente biológica e faz parte, e ela conecta as memórias que a gente tem guardado sobre aquilo, sobre aquele estímulo. Lá no filme Divertidamente também tem eles passam uma mensagem que é uma mensagem muito importante para nós educadores, a mensagem de que todas as emoções são importantes. Sentir tristeza de vez em quando também é importante. Sentir nojo é importante, porque o nojo nos protege, às vezes, de comer coisas que estão estragadas, que podem nos fazer mal. Então, todas as emoções são importantes. O que é importante é a gente saber equilibrar, né? Não dá para ficar triste o tempo todo e não existe ninguém que fica alegre o tempo todo. Então, a gente tem que saber nomear essas emoções e transformá-las em sentimentos. Então, quando a gente está falando do desenvolvimento socioemocional, qual que é o desenvolvimento? Que objetivo que é falar de desenvolvimento socioemocional
tem na educação? O que a educação tem com isso? Como que a gente pode trabalhar o desenvolvimento socioemocional nos processos educacionais? E aí aqui eu estou falando de educação de uma forma ampla, tá? Eu não estou falando de educação apenas na escola. Escola é um espaço, mas a gente também tem que lembrar da família, dos espaços de convivência, e a escola é um espaço importantíssimo para o desenvolvimento socioemocional. Aquela história de que eu não sou mãe dos meus filhos, eu não tenho que dos meus filhos não, dos meus alunos, tenho que ensinar a eles, isso aí é dentro de casa, que eu estou para ensinar matemática, já caiu por terra. Por quê? Porque o professor, ele é uma inspiração para esse aluno. O professor é uma figura que esse aluno vai se inspirar nos seus comportamentos. Então, se a gente tem um professor que não dá conta de lidar com as suas questões socioemocionais, por exemplo, ele está transmitindo para esse aluno uma mensagem de que se resolve as coisas, por exemplo, com raiva ou gritando, ou desistindo de um processo, de mudança de um processo. Então, a escola, ela é um pilar do desenvolvimento socioemocional, até porque a gente sabe que as crianças passam a maior parte do seu tempo, da sua vida, na infância e adolescência, dentro da escola, e que elas têm os professores como suas grandes inspirações, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo. Aqui, para a gente entender que o desenvolvimento, quando a gente está falando do desenvolvimento cerebral, né, a gente está falando que até os 20 anos é um campo muito fértil de aprendizagem. Então, quanto mais escuro vai ficando esse desenho aí do cérebro, mais maduro ele está, do ponto de vista de conexões neurais, né, do ponto de vista do amadurecimento, e não que a gente não aprenda, a gente aprende para o resto da vida, mas é mais difícil de mudar comportamentos e de aprender novos comportamentos. Quanto mais claro tá o desenho ali do cérebro, menos maturidade do ponto de vista de formação de comportamento, de conexões neurais, e melhor é para o aprendizado dessas crianças. Então, para a gente lembrar, então, que cada etapa é importante da estimulação e que quanto mais cedo a gente começar a falar com as crianças sobre educação socioemocional, melhores adultos nós teremos. Nós teremos adultos mais empáticos, adultos que se preocupam, que têm mais consciência social, adultos que sabem lidar com as frustrações, adultos que sabem gerir conflitos, coisas que a gente, né, não vou abrir esse parênteses aqui não, que isso merece uma outra discussão, as coisas que a gente está vendo hoje de uma dificuldade gigante dos adultos dessa nova geração em lidar com conflitos, em lidar com frustrações, em ter consciência social, justamente porque a gente tem uma falha na formação educacional desses adultos de hoje, de um processo que não lidava com as questões emocionais e apenas com as questões técnicas. Gente, eu vou fazer uma fala aqui, agora interromper um pouquinho minha apresentação, para dizer que primeiro eu sou uma professora que gosto do contato, que gosto da troca, e esse formato ele tem as limitações, tem as vantagens, né? Eu estou em Belo Horizonte, vocês aí em Divinópolis, possivelmente a gente tem pessoas que estão em outros municípios e que podem ter acesso a essa discussão. Por outro, eu perco muito porque eu não tenho contato com vocês, eu não estou aprendendo com vocês, e para mim esse processo é um processo de troca, de aprendizagem mútua. Então aproveitem o chat, eu estou acompanhando aqui o YouTube e eu vou conseguir ler algumas coisas, não vou conseguir ler todas, mas até também peço ajuda aí para a Andréia, para a Eliane, para o Almeida. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se tiver alguma palavra que não está claro, escrevam no chat que a gente vai tentar fazer essa interação pelo chat, tá? E eu vou olhando aqui e vou respondendo vocês. Espero muito que quando a gente voltar para o presencial eu possa ir aí no presencial para que eu possa aprender com vocês também na experiência que vocês têm do dia a dia. Bom, então diante desse cenário que a gente vive hoje, tão complexo,
de inúmeras mudanças, e a pandemia ela só avançou, ela só adiantou esse processo de mudança que já estava previsto de acontecer, né? A gente já vem falando de educação 4.0 há muito tempo, a gente já vem falando de uma educação híbrida, de uma educação que leva em consideração novas metodologias de ensino. A pandemia, ela antecipou e a gente não estava preparado para isso. Com essa antecipação, nós temos muitos desafios para pensar novos métodos de ensino, para pensar novas formas de aprendizagem. Aquele modelo tradicional não funciona mais, e ele já não estava funcionando, né? Por quê? Porque a gente já não tem crianças iguais eram as crianças das décadas passadas, como eu fui criança há 40 anos atrás. Ontem eu escutei uma pessoa, a minha gestora, inclusive, fazendo uma analogia que eu gostei muito. Ela falou, olha, meu processamento, meu chip que veio instalado em mim, ele não processa na mesma velocidade do chip da minha filha. Inclusive, eu acho que as minhas atualizações, daqui a pouco meu chip não vai dar conta mais das atualizações. Em compensação, o chip da minha filha, ele atualiza automático. E é isso, as crianças parecem que elas foram instaladas já com um chip que vai atualizando de uma forma muito automática que nós adultos temos dificuldade de acompanhar esse ritmo. Então, o método do passado não funciona mais e não vai funcionar mais. E nós, adultos, precisamos nos reinventar e entender que não existe uma geração melhor. Aquela frase, gente, na minha época era melhor, não era. Cada época vai ter seu jeito, cada época, cada geração vai ter as suas questões, que são, em alguns momentos, melhores, outros momentos piores, mas a gente há de convir que não tem nada melhor do que ter na mão um smartphone, coisa que a gente não tinha há 30, 40 anos atrás de acesso, né? Isso aqui facilitou muito a nossa vida, mas também trouxe vários desafios, e eu vou falar um pouquinho desses desafios porque eles estão diretamente ligados às competências socioemocionais. Uma informação muito importante e que vocês devem estar vendo isso, né, presenciando isso, e a retomada da aula presencial, eu acho que ela vai ser um grande momento desafiador, que os professores precisaram de muita ajuda, é que o aumento dos transtornos de ansiedade e de depressão na infância e na adolescência estão alarmantes. Os dados da OMS saíram recentemente, os dados são gritantes do número de crianças com diagnósticos de transtorno de ansiedade e depressão, número de adolescentes com diagnóstico de depressão. O retorno para o presencial vai ser tão difícil quanto a nossa saída para o online, porque a gente vai encontrar agora crianças e adolescentes com mais dificuldades de convivência no coletivo, e convivência no coletivo tem tudo a ver com habilidades e competências socioemocionais. Então, vamos lembrar que existe, sim, um adoecimento mental muito grande, né? As pesquisas, os dados, eles falam que a quarta onda da Covid-19 é o transtorno da saúde mental, que a gente vai ter um alto índice de adoecimento e de pessoas precisando de apoio do ponto da saúde mental. Então, se atentem a isso na retomada com os alunos, porque muitas pessoas estão sofrendo. E vou mais uma vez falar, e Andréia, vou fazer uma fala aqui, né, enquanto secretária, me comprometendo, inclusive, eu não posso muito, mas eu sempre me comprometo a depois apoiar se vocês precisarem, porque não são só os alunos que estão retornando com uma saúde mental, precisando de apoio, nós professores também. O índice de adoecimento de professores também é assustador, né? E cada dia mais eu tenho encontrado dados e casos reais de professores com a saúde mental
muito comprometida diante desse novo cenário que a gente está vivendo. Eu acho que vale depois a pena uma discussão, um grupo sobre esse assunto, que é um assunto muito relevante, que vai ser importante na nossa retomada. Bom, já fiz meu compromisso, já me comprometi numa agenda que eu nem tenho, mas está registrado no YouTube, André, então não tem nem como voltar atrás. Mas conte comigo para a gente poder fazer essa discussão. A forma, então, como a nossa vida emocional ou individual, ela é moldada, é ela que determina nossos comportamentos e nossos pontos fortes e fracos. Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha que consiga separar a sua vida emocional da sua vida profissional e individual. Tudo está intrinsecamente ligado. Aquele dia que a gente não está bem, esse dia nós não vamos aprender. Aquele dia que a gente está triste, vai ser um dia que vai ser mais difícil de absorver a informação. Então não adianta ignorar que a gente está passando por um momento difícil da saúde mental, porque isso vai impactar no aprendizado das crianças. Gosto muito de falar e mostrar isso aqui. Nós somos seres biopsíquicos e sociais. Não tem como separar. Não existe uma Andréia só biológica, uma Andréia só cognitiva, psíquica e uma Andréia social. Está tudo interligado. Se o meu psíquico não está bem, ele vai influenciar o biológico. Quantos de vocês sabem que a gente vai segurando a onda emocional, e aí o que acontece? O corpo vem e fala, opa, ou você para ou não vai ter jeito, você vai ter que parar em algum momento. E aí a gente desenvolve gastrite nervosa, manchas no corpo, uma série de questões biológicas que são puramente reflexos do emocional. E o campo social, ele é importante também, porque se as nossas relações sociais, se a gente não tem suporte social de família, de uma comunidade, de um grupo, da própria escola, isso também vai refletir no meu psíquico e no meu biológico. Então, vamos lembrar que se a gente está falando de aprendizagem, se a gente está falando de educação, se a gente está falando de aprendizagem do ponto de vista cognitivo, nós temos que lembrar que esse sujeito, essa criança, esse adolescente, ele precisa estar bem emocionalmente, ele precisa estar bem biologicamente e ele precisa estar bem do ponto de vista social, né? Ele precisa de ter um apoio e um suporte. E eu sei, né, se a gente estivesse aqui numa palestra aberta ou no presencial, eu sei que teriam vários levantando a mão e dizendo assim, mas as famílias, mas a situação nas famílias, nós sabemos. Isso é uma questão preocupante, isso é uma questão de políticas públicas, mas nós não podemos deixar de considerar que esse sujeito ele está inserido em um contexto e esse contexto também vai interferir nas questões biológicas e cognitivas e nem por isso a gente pode deixar de acreditar que essa criança ou esse adolescente, eles são capazes. Crianças são seres emocionais e sociais, né? Eles são muito sociais. Dessa forma, todos os estímulos que realizamos dentro desse processo educacional terão fortes influências na formação e na construção desse novo ser. Então, quando a gente... Eu vou pegar lá dos conhecimentos da psicologia do desenvolvimento da infância. Quando a gente fala para uma criança, que bonitinho, esse menino, ele é muito lindo, né? A gente fala isso muito com os nossos filhos quando eles nascem. A gente está trazendo estímulos para ele. Quando a gente fala, esse menino é burro, ele não vai aprender nunca, a gente também está trazendo estímulos para ele. E isso vai trazendo marcas, vamos lembrar lá das memórias afetivas. Isso fica guardado, gente. Isso fica guardado em uma memória, em um pedacinho lá do sistema nervoso central. Em um momento, isso volta à tona. Então, cuidado com aquilo que a gente fala com as crianças e com os adolescentes. Cuidado com as expectativas que a gente cria, tanto positivas quanto negativas em torno dessa criança e desse adolescente, porque tudo isso vai compor esse processo de aprendizado, né? Os estímulos sociais e os estímulos emocionais, eles são muito importantes no processo de aprendizagem. As habilidades socioemocionais, então, elas são atributos que todo ser humano precisa desenvolver para se tornar uma pessoa mais empática, solidária,
consciente de si e capaz de construir relações humanas. Tem uma frase do Vygotsky, que daqui a pouco eu vou trazer sobre isso, que nós não criamos bolha, nós não criamos pessoas em bolhas, nós criamos pessoas para conviver. Então, desde a primeira infância, se tiver estímulos às habilidades socioemocionais da criança, o desenvolvimento infantil se dará de forma completa. E o que são essas habilidades, né? O que é esse processo de desenvolvimento da criança, que é um processo pessoal, único, situado num contexto histórico, cultural, que também a influencia. Quem dera se a educação, se a gente tivesse uma política pública de educação no nosso país que levasse em conta a individualidade de cada um. Felizmente, a gente vem de um processo educacional em que nós somos tratados de forma generalista, né, assim, todos têm que responder àquele método de ensino. Eu vou falar algo que é bem polêmico, mas que faz muito sentido, que o Cortella, não é meu, é do Mário Sérgio Cortella, ele diz que a escola, ela se assemelha ao presídio e ao manicômio. E é muito assim que a gente faz nos processos educacionais, porque, não sei se vocês já tiveram experiência de visitar um presídio e um manicômio, não existe seres únicos lá dentro, existe um número, existe o número tal, existe a cela tal, e essas pessoas são tratadas todas como iguais, não iguais do ponto de vista dos direitos iguais, iguais do ponto de vista de que elas não tem a sua individualidade preservada. E a gente faz muito isso na escola. Então, o processo de desenvolvimento, quanto mais a gente leva em consideração que essas pessoas são diferentes, que elas são únicas, melhor é o processo de aprendizagem dessas crianças. Então, por que considerar as emoções no processo de aprendizagem, né? Depois de tudo isso que eu contextualizei para vocês, por que então a gente está falando que nós vamos levar as emoções para o processo de aprendizagem? Tem uma frase de uma pedagoga, da Anitta, que fala que não há como preparar as crianças e jovens para enfrentar os desafios do século XXI sem investir no desenvolvimento de habilidades para selecionar, processar informação, tomar decisão, trabalhar em equipe, resolver problema e lidar com as emoções. A gente processa informação, toma decisão, trabalha em equipe, resolve problemas quando a gente consegue lidar com as nossas emoções. Se a gente não consegue entender as nossas emoções, muito dificilmente a gente vai conseguir processar todas essas outras informações que são importantes para o processo de aprendizagem. É essa a frase do Vygotsky, né? Vygotsky, ele fala que o homem não nasce humano, ele se humaniza. O que isso significa, né, fazendo uma interpretação do Vygotsky? Que a gente precisa das relações humanas para nos tornarmos humanos. Não nos tornamos humanos se a gente não se relacionar com outros seres humanos. E o que vai nos tornar mais humanos? Quando nós estamos em relações saudáveis, que levam em consideração a individualidade e as nossas emoções, que levam em consideração que para se tornar humano, nós precisamos de enfrentar desafios, a gente precisa lidar com a frustração, a gente precisa de enfrentar os problemas do dia a dia, os problemas das relações humanas. Gente, não existe relações humanas que não tenham conflitos. Por quê? Porque o conflito ele é saudável quando a gente consegue lidar com esse conflito. O conflito ele vai existir sempre porque somos diferentes. E quanto mais diferentes somos, mais conflituoso vai ser nossa relação. Porque lidar com o diferente é muito difícil. Dentro da escola, dentro da sala de aula, vocês vivenciam isso, né? Quanto a gente tem uma criança que é diferente, e aqui o diferente, não estou falando só das deficiências, né? A deficiência é aquela diferença que a gente demarca pela questão da legislação. Eu estou falando de cor de pele, eu estou falando de cabelo, estou falando de uma série de contextos sociais que nós enxergamos como diferente, e quanto mais essa diferença destaca, mais tem conflitos nas relações. E lidar com esses conflitos é um processo de desenvolvimento de uma competência socioemocional. Então, não dá para nos tornarmos humanos fugindo
dos conflitos das relações, porque a gente precisa dos conflitos das relações para que a gente se humanize nesse processo. Bom, então cheguei aqui, né, falei, mas vocês devem estar pensando, então, o que são essas tais competências socioemocionais, já que a gente está falando de aprender com as emoções? Para a felicidade de nós psicólogos, pedagogos que trabalhamos nessa área, que acreditamos nas questões das competências socioemocionais, a Base Nacional Curricular, então, foi revisada e ela traz na BNCC as competências socioemocionais como um eixo dentro do currículo. E aí, quais são essas competências? As competências intrapessoais, as competências interpessoais e as competências cognitivas. Ou seja, eu estou falando que eu tenho que lidar comigo mesmo, eu preciso me conhecer, o autoconhecimento, o processo de reconhecer as minhas emoções para lidar com os outros, né, nas relações interpessoais e nas competências cognitivas, que é o que a gente já trabalha no processo da educação há muito tempo. Então, os 4 pilares ali, a BNCC vai trazer 10 competências e ela se baseia nos 4 pilares da educação da Unesco, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a si. Olha que interessante, quando a gente está falando de conhecer, a gente está falando do conhecimento técnico, esse que vocês sabem fazer tão bem, que a vice-prefeita trouxe na fala dela, que nós mães entendemos que a gente não sabe fazer. E mesmo eu sendo professora, né, do ensino superior, também estou descabelando porque eu não sei trazer essa competência técnica aqui para minha filha que está fazendo aula online. Aprender a fazer, a gente já vem discutindo há um tempo nas bases curriculares de que esse menino precisa conhecer e levar para a prática e saber aplicar isso na vida dele. Agora, nós estamos trazendo 2 coisas importantíssimas que têm a ver com as emoções, que têm a ver com as competências socioemocionais, que é aprender a viver junto e aprender a ser humano, a me reconhecer das minhas fraquezas, nas minhas fragilidades e nas minhas potencialidades e ver como eu posso melhorar isso para conviver, para aprender a viver junto. Então, esses 4 pilares da educação, na educação do futuro, que a Unesco desenhou, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, traz para dentro, então, das 10 competências que eles desenham dentro da BNCC. Fazendo um parênteses, né, para quem não tem muita familiaridade com esse termo, BNCC, então, é um conjunto de orientações que deverá nortear o currículo das escolas, tanto das redes públicas quanto da rede privada de ensino. Então, a Base Nacional Curricular são orientações que vão nortear o currículo das escolas. E ao contemplar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na grade curricular, a BNCC reconhece a qualidade que esse trabalho acrescenta à educação. É um passo definitivo na renovação da escola, que deixa de ser uma mera transmissora do conhecimento para se transformar num espaço de desenvolvimento integral do aluno. Parênteses aqui, a gente não tem que ser mais contra o celular, o Google, o YouTube, porque a transmissão do conhecimento a gente tem lá no YouTube com videoaula, a gente tem no Google, a gente tem à mão com o celular. Agora, qual é o nosso papel? É ajudar esse aluno, essa criança, esse adolescente e o adulto também a pegar essa informação e ter uma visão crítica sobre essa informação, a interpretar essa informação, a transformar esse espaço de aprendizagem com um desenvolvimento integral. Porque realmente, gente, tem dia que eles vão encontrar uma videoaula no YouTube que vai ser muito mais legal do que a nossa aula dentro da sala de aula. E que talvez ele vai aprender o técnico de uma forma muito melhor. Ou não, ele vai pegar uma informação no Google que é uma informação completamente distorcida. E o nosso papel é trazer essa discussão para uma análise crítica, para fazer uma condução, uma mentoria, uma discussão
desse conhecimento a partir do desenvolvimento desse ser humano, desse aluno como um sujeito integral. Então, o que são essas competências, né, socioemocionais que tem a ver com ensinar com emoções? Uma dessas competências socioemocionais é o autoconhecimento. Reconhecer as nossas emoções. Alfabetização emocional. Por quê? Porque nós aprendemos, especialmente a nossa geração, de que nós não podemos chorar, porque chorar é sinônimo de fraqueza, especialmente os homens, né? As mulheres ainda podem, porque a gente é a fragilidade, a gente representa aí essa questão da fragilidade humana, não tem nada disso, isso é uma construção social. Agora, reconhecer que eu estou com raiva nesse momento, não quero falar sobre isso, me deixa processar a informação. Ou não, eu estou muito triste com isso. Quando a gente começa a nomear as emoções e reconhecê-las, é muito mais fácil para lidar com as situações, especialmente da aprendizagem. Conhecer as nossas capacidades, fraquezas, valores, crenças, motivações e compreender como ele é percebido e interpretado pelas outras pessoas. Por quê? Porque o autoconhecimento diz de como eu me conheço, como eu penso. Outra coisa é o que a professora acha de mim, o meu marido acha de mim, a minha mãe acha de mim. E muitas vezes a gente se espelha naquilo que o outro falou que nós somos. E a gente precisa se conhecer para reconhecer se aquilo realmente nos representa, ou se é uma interpretação de uma percepção do outro. O segundo pilar dessas competências socioemocionais é o autogerenciamento. Ou seja, eu me conheço as minhas emoções, sei o que me tira do sério, por exemplo, e agora eu sei gerenciar esses pensamentos e essas emoções. Então, se eu sei que comportamento X ou Y do fulano me tira do sério, quem tem que gerenciar isso sou eu. Não é o fulano que tem um comportamento. Então, quando a gente tem um autoconhecimento e um autogerenciamento, nós conseguimos gerenciar as nossas emoções, os nossos pensamentos. E muito importante, que a teoria da inteligência emocional vai falar, estabelecer metas, objetivos para alcançar. Então, quando a gente trabalha dentro do campo da educação, com os alunos, com metas, com objetivos que eles têm que alcançar, a gente está provocando neles um sentimento de superação, de motivação, que vai fazer com que eles precisem se autogerenciar, precisem gerenciar suas emoções, seus pensamentos e seus comportamentos. Um terceiro pilar, lá das competências socioemocionais, é a consciência social. A consciência social, ela tem sido traduzida muito de uma forma bem equivocada e que tem se popularizado, e eu tenho um pouco de medo de como isso se popularizou, pela palavra empatia. Né? Cuidado com essa palavra, porque as pessoas ficam falando empatia, se colocar no lugar do outro. É impossível se colocar no lugar do outro. Não faço ideia do que é o preconceito vivido por uma mulher negra no mercado de trabalho. Eu, enquanto mulher, sei o que é um mercado de trabalho que ainda não reconhece mulheres com as suas competências para assumir cargos de gestão. Imagine uma mulher negra. Eu não tenho como me colocar no lugar dela, eu não sofro o preconceito pela cor da pele, mas a consciência social ou esse conceito de empatia é eu me solidarizar, eu apreciar a perspectiva do outro, eu entender, compreender que ali sim existe uma questão que é preciso de ser discutida. Então, é identificar, compreender, apreciar que o lugar do outro é um lugar dele e não meu, né? Tem uma frase famosa de uma autora que eu gosto muito, que é a Djamila, que ela diz que ela chama, que tem um livro, inclusive, que se chama Lugar de Fala, né? O lugar de fala é de quem vive isso. E a consciência social é eu entender que para aquelas pessoas que vivem aquela situação, possivelmente é muito mais difícil
perspectiva do outro, compreender essas normas e identificar o que tem de recurso e oportunidade disponível para que a gente diminua esses abismos sociais que a gente vivencia no nosso país, especialmente. E o quarto pilar das competências socioemocionais são as habilidades sociais, ou seja, estabelecer e manter relações, gerenciar construtivamente problemas nas relações, que são os conflitos. Deixa eu só beber uma água, porque agora eu já falei demais. Talvez esse é um dos principais desafios que eu enxergo que a gente vai vivenciar com o retorno da pandemia e com a geração tecnológica. A gente cada vez menos estabelece relações sociais. Cada vez mais a gente está no nosso mundo, na internet, no smartphone, mantendo relações, mas relações à distância. E quando a gente está no grupo, né, quando a gente está junto, é que a gente enfrenta os conflitos, essas relações na sua essência. Eu brinco que nenhuma criança, nem um adolescente, na verdade, né, talvez a geração dos 20 anos, não sabe o que é pedir um táxi pelo telefone. Sabe o que é pedir uma pizza pelo telefone? Antes eu morria de vergonha quando a minha mãe mandava eu pedir um táxi ou uma pizza. Eu tinha que falar com alguém do outro lado, eu tinha que saber me comunicar com essa pessoa de forma que ela entendesse o que eu queria. Hoje a gente pede tudo por aplicativo sem precisar relacionar com ninguém e chega do jeito que eu queria. A minha comunicação oral, eu não preciso de desenvolvê-la nos aplicativos, e isso faz com que a gente se distancie nessas relações, e aí a gente não tem que enfrentar essas questões de conflito. E aí, mais um pilar para a gente fechar, que é a tomada de decisão responsável, né? Que é trabalhar no processo da educação com as habilidades socioemocionais, com as emoções, com a tomada de decisão, com identificar boas soluções, com tomar decisões e assumir a responsabilidade por essas escolhas do comportamento. Eu vejo nos meus alunos no ensino superior, que chegam ali ao ensino superior com 20 anos, que cada vez mais a culpa é sempre do outro. Ah, mas a faculdade não me deu isso, mas o professor não fez isso, mas o professor não me explicou direito, o professor não me falou onde que estava o texto. Cada vez menos os alunos, eles buscam por si só a tomada de decisão e especialmente de assumir que uma escolha dele por um caminho pode dar certo ou dar errado, e assumir as responsabilidades dessa escolha só cabe a gente, não cabe ao outro, na culpabilização do outro nesse processo. Então, a tomada da decisão responsável, né, de me responsabilizar pelas minhas escolhas, pelos caminhos, ela também é importante de ser discutida dentro do processo de aprendizagem. Essa imagem vocês já devem ter visto muito por aí, são as 10 competências da BNCC, né, e aí aqui a gente está falando na 10, na 9, na 8, na 7 e na 6 das habilidades socioemocionais. Autonomia, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, argumentação e autogestão. Então, esses 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas aqui das competências da BNCC têm total relação com as emoções, com as competências socioemocionais que eu acabei de falar para vocês, né? Para a gente trabalhar isso em sala de aula, cada uma dessas competências aqui tem uma série de possibilidades de atividades, de ferramentas, de projetos para trabalhar autogestão, para trabalhar cooperação, para trabalhar argumentação, e vocês, melhor do que eu, sabem como desenvolver isso, né? Como disse a própria vice-prefeita, criatividade é que não falta para o grupo da educação e para os professores. E aí, para a gente
caminhar para o nosso fechamento, eu acho que eles já estão até querendo que eu encerre, sabe, gente? Começou a abrir todo mundo a câmera, começou a aparecer um monte de comentário aqui no chat, eu acho que já é uma pressão psicológica para eu começar a encerrar, mas a gente já está encerrando mesmo, até porque eu queria dar uma lida aqui no chat do YouTube, e se você conseguir me ajudar, Almeida, também para selecionar se tiver alguma pergunta específica, então, quando a gente está falando que desenvolver projetos, desenvolver programas, desenvolver currículos que tragam desenvolvimento de competências, de autogestão, de empatia, de cooperação, nós estamos falando de vínculos. Vou voltar lá na primeira palavra que eu introduzi a minha fala, afeto. Eu preciso ser afetado por isso. Afeto que tem a ver com essa questão, não o amor piegas, né? Mas o afeto de ser afetado, disso ter significado, disso me provocar uma memória afetiva, ou seja, uma emoção que eu nunca mais vou esquecer dessas situações ou das convivências que eu tive dentro da escola. Os vínculos familiares e o ambiente escolar, eles são imprescindíveis para o amadurecimento da autoestima, da autoconfiança e do autocuidado. Eu conheço inúmeras, não dá para contar a quantidade de crianças e adolescentes que chegam aos consultórios de psicologia, que estão com a autoestima lá embaixo, que não tem nenhuma autoconfiança, fruto de um processo educacional, especialmente de escolas e professores, que desacreditaram nelas, que falaram, que usaram frases pejorativas, que usaram frases dizendo esse menino não tem jeito, esse menino não vai aprender. Quando a gente fala esse menino não aprende, esse menino não tem jeito, ou esse menino é burro, né? Essa frase a gente já não escuta muito mais, a gente está comparando ele com outro parâmetro. E mais uma vez, não se compara, cada um é um, cada um aprende de uma forma, tá? E a teoria das múltiplas inteligências, né? Tem gente que tem inteligência para a arte, não tem nenhuma inteligência para a arte. Tem gente que tem inteligência para as questões da natureza, tem gente que tem inteligência para a música, inteligência da lógica, e a gente tem que saber identificar e a gente tem que saber valorizar para a autoestima da criança aquilo que ela tem de melhor e não compará-la com aquilo que ela tem de pior, né? O professor, ele é um protagonista para o desenvolvimento socioemocional da criança. O professor, ele é uma das figuras mais importantes na vida de uma criança e de um adolescente. Muitas vezes com a ausência de uma família, ou com a ausência de um vínculo familiar, ou com a ausência de uma família, de um pai ou de uma mãe, eu sou de uma mãe, eu sou de um pai, ou de uma avó, que representa essa figura idealizada, é no professor que o aluno vai idealizar. Então, nós temos uma responsabilidade no desenvolvimento socioemocional das crianças muito forte. E estimular essas habilidades na infância vai promover efeitos duradouros a favor da aprendizagem e das boas relações. Eu tenho certeza que vocês lembram coisas que vocês estudaram na infância, de professores que vocês mais tiveram vínculos afetivos. A gente lembra questões lá da adolescência, do ensino fundamental, quando a gente criou laços de afeto com aqueles professores. Quando, vou dar um exemplo em que os professores de matemática não fiquem com raiva de mim, mas nós sabemos que no nosso país a matemática é um terror, né? É criada uma cultura em torno da matemática. Então, a matemática fica como uma marca de é muito difícil, matemática eu não sei, mas quando a gente tem uma relação afetiva com o professor de matemática, e quando esse professor ele cria relações, esse aluno não vai ter o temor da matemática. Ele pode não ser um grande matemático, um físico, um engenheiro que entende muito de matemática, mas ele também não vai criar aquele temor que a gente veio criando ao longo da história, por exemplo, em relação à matemática. Então, os humanos indispensáveis na era da escalada das máquinas, porque a gente sabe que vem aí uma era da inteligência artificial, né? A gente já tem robôs
substituindo uma série de profissões. A gente já tem inteligência artificial dentro da área do direito, fazendo processos no direito. A gente tem inteligência artificial na psicologia, fazendo o primeiro diagnóstico de levantamento de transtornos. A gente já tem inteligência artificial no Vaticano. Não sei se vocês já ouviram falar, mas já existem padres robôs que escutam as confissões. Então, a inteligência artificial, a escalada das máquinas, ela veio para ficar, não tem jeito. Agora, não existe inteligência artificial sem a inteligência humana. Não existe inteligência artificial sem a consciência humana. Então, justamente esses seres humanos que têm a capacidade de pensar, perguntar, negociar, solidarizar, sentir, amar, serão os seres humanos do futuro. Porque as máquinas, elas estão aí, a inteligência artificial, ela chegou, ela não vai embora, mas nenhum computador sente, nenhum computador ama, nenhum computador se solidariza com a situação do outro, nenhum computador tem a capacidade de fazer perguntas diferentes daquilo que está ali programado. Então, esse ser humano é que a gente tem que pensar na formação deles, porque está na nossa mão essas crianças e adolescentes que chegarão para um mundo daqui 10, 20 anos completamente diferente. Um mundo gerido por máquinas. Por fim, gente, agora é fim mesmo, né? Uma frase aí minha e da Camila, que é a minha sócia na Startup Horse, que nós reconhecemos que os professores passam por nossa vida desde a infância até a fase adulta, nos geram marcas emocionais. São pessoas modelos com as quais vamos aprendendo, admirando e sem perceber tornam-se para nós referências de comportamento e de seres humanos. Então, vamos lembrar que nós somos referência e a gente precisa também estar bem e lidar com as nossas emoções para que a gente possa falar de um processo de aprendizagem. Tá aqui meus contatos, especialmente eu vou voltar lá na primeira página, que vocês podem me seguir nas redes sociais. Eu tenho um Instagram que sempre eu trago muito conteúdo e discussões sobre as questões das emoções, a aprendizagem, talvez também é o lugar que eu respondo mais rápido, porque e-mail hoje virou uma loucura, né? Então tá aqui, podem me procurar no Instagram, no LinkedIn, é Andréia Barreto. Se vocês quiserem bater um outro papo, se vocês quiserem continuar essa discussão, se vocês quiserem me provocar e dizer não concordo com você, André, vamos repensar, é isso que eu gosto, é de gente que não concorda, é de gente que pergunta para que a gente possa problematizar e para que a gente possa mudar a nossa forma de pensar, de ensinar. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu espero que tenha ficado claro essa minha perspectiva de provocar em vocês uma sementinha, de trazer provocações para que a gente repense a nossa postura, para que a gente nos repense enquanto seres humanos e ficar aberto para que a gente depois tenha outros momentos de aprofundamento e de pensar pedagogicamente como que a gente pode trabalhar isso em sala de aula. Mais uma vez, obrigada, Andréia, pelo convite. Andréia, eu acredito assim, que você trouxe elementos extremamente importantes aí, né, para inspirar os educadores aí na elaboração e no desenvolvimento, né, do projeto. Eu estava olhando o chat aí, tem inúmeras comentários, elogios, né, a sua fala, tá? Algumas provocações, né, com relação vou até ler algumas aqui, né, se você me permite, falando aqui, né, com relação ao retorno presencial, né, dizendo que o retorno presencial será bem difícil, principalmente para aquelas pessoas, né, propensas a dificuldades em relacionamento social, falando que tem muitos colegas angustiados, né, com a questão do distanciamento, falando que pode haver, inclusive, uma pandemia psicossocial,
sugerindo, né, que haja uma próxima fala, né, com relação à saúde mental dos educadores, no próximo encontro aí, uma sugestão, né, que você venha falar sobre esse tema, elogiando muito, tá, a sua fala, dizendo também que o uso da internet, né, ao mesmo tempo que ele aproxima, ele distancia quem está próximo, enfim, né, o pessoal gostou muito da sua fala, tá, e a gente agradece muito em nome da Secretaria Municipal de Educação e em nome de todos os educadores, e a gente salienta aí, né, a importância mesmo de ensinar com emoção, isso fica muito claro, né, como você disse aí no início, né, a aprendizagem, ela está muito ligada, né, à questão da emoção, né. Eu volto a palavra aí para a secretária, Andréia, às vezes você quer completar aí a fala, Andréia. Então, Andréia, na verdade, todo mundo gostou, né? Nós gostamos muito. Eu fiquei acompanhando o chat. Você disse que estava cheio o nosso bate-papo, mas é porque eu estava reproduzindo para você, né? Escrevendo lá, quando você disse assim, pessoal questionar e tudo, e as pessoas colocando que foi positivo tanto para a vida pessoal e profissional, e eu digo mesmo, né, penso que essas análises são importantes, a gente precisa dar uma paradinha até para pensar, porque senão cai no mecânico, né? Então, você trouxe contribuições muito importantes para nós, esse momento que nós estamos vivenciando, a gente está gritando por isso, né? Você disse, eu sou mais de contato, né? Penso que nós somos, né? Por isso que a gente escolheu essa profissão. Então, é muito difícil, às vezes, virtual, parece que tá falando sozinha, né? A gente sente muita falta mesmo. Eu queria te agradecer, inclusive em nome da Ana Paula. Eu converso com você, Andréia, até com intimidade, né? Porque a Ana Paula é nossa gerente de políticas educacionais, e ela fala muito de você, né? Quando ela sugeriu o seu nome, ela disse para a gente, e depois ela falou, André, agradece ela por mim, então assim, tem muito que agradecer, né? A você e a ela que nos apresentou essa pessoa maravilhosa, essa profissional competente, né? Bom, eu vi que ela já comentou aqui no chat que eu a toquei, né, e é isso, como eu disse no início, é muito bom a gente ver o resultado do nosso trabalho quando um aluno lembra da gente, né, é isso, é o que eu afetei a Ana Paula e espero ter afetado um pouquinho de vocês, como eu disse, Andréia, estou disponível, minha agenda é um pouco complicada, a Almeida sabe, mas a gente vai ajustando, eu acabei de ver que tem várias questões legais colocadas no chat, e depois a gente pode pensar aí na construção de um projeto. Então, Andréia, a Eliana até, né, deu o toque ali, porque nós temos as diretrizes e as escolas estão recebendo as diretrizes do projeto Minha Cidade Lei, casa muito com o que você trouxe para a gente, né, é importantíssima essa contribuição, o que nós trazemos é exatamente isso, nós precisamos ver o conceito de aprendizagem, né, nós agora não temos mais um tipo de aprendizagem, na verdade já tem muito tempo, mas de uma forma até brusca, fomos obrigados a perceber essa amplitude. E o conceito de aprendizagem muda muito, nós precisamos nos preparar, porque se a gente está bem, não está bem, a gente não consegue trabalhar. E aí agradeço muito sua contribuição, as escolas estão recebendo material, a gente, né, compartilha com você também, porque você veio casadinha com o que a gente traz, né? Obrigado, viu, André? Volte sempre, por favor. Conte comigo, obrigada. Pessoal, e vocês estarão recebendo, né, as escolas estão recebendo aí o material, né, o projeto Minha Cidade Lê, leiam com atenção, degustem esse projeto, né, elaborem o projeto, né, cada escola terá autonomia para elaborar seu próprio projeto, de acordo com a sua realidade, né, desenvolvê-lo, com toda a autonomia, criando, né, a sua própria temática, tá, nos próximos dias. E aí agora, né, para encerrar a nossa noite, né, com muita emoção, né, que não pode faltar, nós vamos encerrar com a música Deus é Amor, de autoria também de Djanira Luiza dos Santos, brilhantemente interpretada por Maria Tereza e Rubens Mimoso.
Mais uma vez, agradecemos a participação e a parceria do Grupo Arteferia. Agradecemos a participação e a presença de todos vocês e tenham uma boa noite.